Salve, salve, amigos aí, salve aí, John Vlog, salve toda a galera aí que está assistindo aí. Fiquei sabendo que o John está indo para Varginha, isso mesmo, vai fazer um estudo aí sobre o ET de Varginha. E ele me chamou aqui para eu poder fazer uma introdução aqui, né, ao caso Varginha. Então vamos trocar uma ideia aqui, né? Até anotei algumas coisas aqui para poder falar direitinho para vocês, né? Para não perder nenhum detalhe. Mas basicamente é o seguinte, né? O incidente de Varginha, como a gente chama, né? Ele ficou famoso, vamos dizer assim, o evento principal ocorreu no dia 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, ali no sul de Minas. O caso de Varginha é um dos casos ufológicos mais estudados, que mais repercutiu no mundo todo. O Brasil tem 3 grandes casos da ufologia: Operação Prato, lá na década de 70, 1977, com as luzes ali na ilha de Marajó e tudo mais. A Noite Oficial dos OVNIs, ali na década de 80, quando caças perseguiram luzes entre Rio e São Paulo. E o caso Varginha de 1996, um caso bem interessante. O evento principal de Varginha, que é do dia 20 de janeiro de 1996, envolve lá as irmãs Liliane e Valquíria, que tinham na época 14 e 21 anos, e a amiga delas, a Cátia Andrade. Nesse dia aí tinha chovido muito em Varginha, as condições climáticas não estavam muito boas, e as 3 estavam voltando para casa e resolveram pegar um atalho. Quando elas passaram por esse atalho aí, elas num terreno baldio ali, né, no bairro Jardim Andere, elas pegaram esse atalho e quando passaram por esse terreno baldio, elas viram no canto ali o que elas chamaram de uma criatura, né? E elas falaram que elas tinham visto o diabo, que é aquela representação tradicional que a gente tem do ET de Varginha, que é aquele ser agachadinho e tal, com aqueles 3 caroços na cabeça. E isso veio do relato delas, tá? Elas que relataram isso. Falou aqui, ó, a criatura apresentava olhos vermelhos brilhantes, tá? Como 2 bolas vermelhas. A pele era um padrão peculiar, com manchas que lembravam veias, além de protuberâncias salientes da região da cabeça. Então, essas características únicas contribuíram para uma coisa, assim, muito singular do incidente de Varginha. Teve confirmação olfativa também, sentiram um mau cheiro e tudo mais. Então, isso no caso de Varginha, digamos, é o evento principal. Porém, quando você começa a estudar o caso Varginha, existem vários eventos relacionados ao caso de Varginha, tá? Uma coisa que não existe no caso de Varginha, pelo menos assim não claramente, é uma relação entre todos esses eventos. Então as meninas viram essa criatura lá, e aí várias outras coisas aconteceram. E essas coisas, elas não têm, aparentemente, uma ligação muito grande, mas dependendo do jeito que você interpreta, você consegue chegar. Então, uma dessas avistações, desses eventos, né, relacionados ao caso Varginha, é o seguinte: o que eu quero dizer é assim, os eventos relacionados ao caso de Varginha são eventos isolados, sem conexão entre eles. Um deles foi o que aconteceu ali na fazenda da Oralina e do Eurico de Freitas. Eles relataram ter visto um objeto voador não identificado pairando sobre o pasto dele durante uma madrugada de janeiro de 1996. Segundo o casal, eles viram esse objeto por cerca de 40 minutos, né? Fizeram todo um relato ali sobre o objeto que eles viram. Então, esse é um caso isolado. Outro caso isolado e que pode ser relacionado ao incidente de Varginha é o zoológico e as mortes misteriosas que aconteceram por ali. Então, no Zoológico Municipal de Varginha, o zelador, que é o Luiz Pereira da Silva, ele deu um relato onde ele adicionou ali coisas. Ele disse que na manhã do dia 20 de janeiro, membros do Corpo de Bombeiro teriam trazido uma criatura estranha para o zoológico, embora ela não tenha sido deixada no local. Nos meses seguintes ao incidente, 3 animais do zoológico morreram por uma causa assim, sem causa muito aparente, tá? Então, vamos lá, só para a gente ir montando o quebra-cabeça. As irmãs veem a criatura, isso é um caso isolado. A cena deles é um outro caso isolado. O zoológico, que você tem a morte desses animais, é um outro caso isolado.
tem aí também os relatos, né? Tem o relato de um militar anônimo, ele não quis dizer o nome dele. Ele disse que uma das criaturas foi recolhida pelo corpo de bombeiro e transportada para a escola de sargento das armas, tá? Então, esse relato descrevia todos os procedimentos que foram feitos com a criatura, beleza? Então, este é uma outra coisa isolada do caso Varginha. Se você fizer a conta, você vai ver que teria, né, vamos dizer assim, a história contada é que uma nave teria caído em Varginha e aproximadamente 5 a 6 criaturas teriam saído dessa nave e se espalhado pelas cidades. Então, o que as meninas viram é um, o que foi para o zoológico é outro, o relato desse militar é outro, tá? Outro caso que teve foram de múltiplas criaturas que apareceram, né, em determinados lugares, né? Então, por exemplo, o caso do policial Marco Elixerese, esse é um dos mais famosos, né? Ele teria atropelado uma das criaturas, teria entrado em contato com essa criatura e tempos depois, um mês depois, mais ou menos, né? Menos de um mês depois, ele morreu e a circunstância da morte dele é desconhecida, não sabe que ele morreu. Então, muitos dizem, né? Quem acredita que é um ser de outro planeta, de que ele tenha sido contaminado por algo que a gente não conhece. Então, basicamente, são essas os eventos, né? Que montam todo o caso de Varginha. As meninas que viram a criatura no terreno baldio, a nave que apareceu na fazenda, a criatura que foi atropelada pelo policial que morreu e a criatura que foi levada lá para a escola das armas com o relato do militar anônimo. Essas são todos os eventos isolados que você pode montar eles de forma conjunta, e isso daria, então, o que seria a base, né, do caso Varginha. Foi um caso muito investigado, muito estudado, então tem desde sindicância da Escola das Armas, tem inquérito policial militar, tem um monte de coisa que foram feitas. Tem toda a parte de intimidação de testemunha também, tem todo o lance do estigma que as testemunhas elas levam. As meninas, por exemplo, né, durante muitos e muitos anos, elas não falavam sobre o caso, voltaram a falar há pouco tempo. Tem as teorias do encobertamento, né, governamental, de que tudo isso aconteceu. Tem a ideia de que os seres, um ou mais seres ou criaturas foram mandados para os Estados Unidos em troca de favores, os americanos estavam aqui, aí você retoma toda aquela discussão antiga que tem de que os Estados Unidos, ele interfere em investigações, ou pelo menos em vigia do espaço aéreo brasileiro. Isso aí não é uma coisa de agora, isso é uma coisa lá da década de 70, tá? E depois teve toda uma onda de casos também relacionados que apareceram ali na região do sul de Minas. Então tem a região de Varginha e Três Corações, tem o caso de Passos também. Tudo foram coisas que foram acontecendo ali pela região. Varginha usou isso muito bem, né? Varginha usou isso muito bem. Ela leva isso para frente, então você tem lá a cidade, tem as coisas, Varginha leva, teve um encontro, né, em Varginha, aí, o primeiro encontro ufológico de lá. Ano que vem, muito provavelmente, na comemoração do aniversário do incidente de Varginha, eles devem fazer alguma coisa também. Então, esse seria aí, né, eu falei para o John que eu ia fazer um resumão aqui para vocês do que a gente tem de oficial. O resto ali, será que é um ser deste planeta? Não é? O que pode ter acontecido e tal? Aí são coisas mais aprofundadas que eu não vou entrar aqui, no mérito, mas existem grandes pesquisadores, grandes ufólogos no Brasil que acabam estudando esse caso, porque ele é um caso muito intrigante por conta de tudo isso que eu falei. Lembrando que o que marca muito o caso de Varginha é que você não tem uma ligação clara ou direta entre esses eventos. Você tem eventos isolados que aconteceram, mas você não tem alguma coisa que una eles. Você une através da interpretação, mas não tem nenhuma evidência que fala, ó, aquela nave bateu, os seres saíram dali eles foram para o zoológico, algum foi atropelado, algum foi para o terreno baldio que as meninas encontraram. Então você não tem essa ligação clara das coisas. Mas, para quem nunca ouviu falar no incidente de Varginha, no caso de Varginha, está aqui uma introdução
para todos vocês. Um grande abraço para o John, um abraço aí para todo mundo, a galera do John Vlogs aí. Tamo junto, excelente viagem aí, conheça Varginha, desfrute dessa bela cidade do sul de Minas. Um grande abraço. Sigam aí, ó, @Space Today no Instagram e Space Today aí no YouTube. É nóis, tamo junto, valeu!